Obrigado, Amanda. Seja muito bem-vinda, Marina. É um prazer te receber aqui. Você esteve conosco no Congresso Presencial em 2022, né, no ano passado, dando um show aí para gente. Então, te agradeço novamente e está aqui com a gente nesse aquecimento para um tema bastante importante, né? Hoje você ocupa um cargo de superintendente da área de Customer Experience dentro do Hospital Sírio-Libanês, que dispensa apresentações, né? E eu queria bater um papo sobre isso, saber um pouquinho de como que você vê essa área, para o pessoal que está te ouvindo, né? Saber um pouquinho como que você tem atuado nesse sentido. Então eu queria começar com a pergunta tema da nossa mesa aqui, que é qual o papel dos gestores, né, de hotelaria e facilities. Claro que a experiência do cliente é muito maior que a área de hotelaria e facilities, tem toda a assistência, todo o corpo clínico, toda a questão cirúrgica e toda a jornada. Mas se a gente recortar aqui para as áreas que foram até agora apresentadas tão bem pela Lisandra, você acha que qual é o papel, então? É motivar, é monitorar indicador, é alinhar processo com outras áreas? O que ele, de fato, deve fazer para conseguir um resultado superior? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com você imensamente, ainda mais em companhia do professor Marcelo, que há anos eu venho aprendendo e eu sinto que a cada ano a gente está se conectando mais e aprendendo, né, Marcelo? Muito obrigado pelo convite, a Amanda também que está com a gente. Eu acho que hoje a gente está num desafio muito grande. O mercado está muito aquecido, a gente vem pós-pandemia, eu sei que o assunto já está muito batido, mas a gente não tem que deixar de falar, porque foram quase 2 anos e meio em que a gente teve que reaprender a viver, né? E reaprender a trabalhar dentro, por exemplo, de uma instituição de saúde ou qualquer outro ramo, né? E aí nós percebemos, e todos nós estamos aqui olhando, que o nosso consumidor mudou muito, muito. Ele já vinha com uma mudança muito acelerada, mas me parece, e eu acho que isso a gente também sente, eu como consumidora, você, professor Marcelo, também, parece que a gente vem um pouco diferente, um pouco mais ansioso, pedindo um pouco mais de agilidade, e eu acho que hoje, quando a gente fala em hotelaria e facility, o nosso cliente, que hoje eu gosto de falar de cliente e não de paciente, ele vem exigindo mais de que a gente, primeiro, tenha pessoas, como a Lisandra falou, processos e pessoas padronizadas é, com boa capacitação. Eu acho que o primeiro papel como gestor de hotelaria e facilities é ter pessoas certas no lugar certo. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu não vejo hoje trabalhando nessa área tão desafiadora em que os nossos colaboradores estão em contato direto, e aí a gente vai falar assim, eles entregam valor. A gente tem uma estratégia dentro de uma instituição, uma companhia, nós trazemos isso como um planejamento estratégico, transformamos isso em projetos, mas quem entrega realmente o valor ali na ponta são os nossos colaboradores, são o auxiliar de higiene, é o concierge, o assistente de atendimento das recepções, é aqui equipe assistencial no contexto todo, então uma equipe multi. Então, acho que o primeiro ponto é ter pessoas certas em lugares certos. E aí, outro ponto de gestores de hotelaria, eu acho que eu concordo muito quando a Lisandra diz assim, a gente tem que saber o que está acontecendo ali nos nossos processos e como isso está sendo comandado na ponta. Andar muito e olhar e ouvir o nosso cliente, ouvir o nosso colaborador, é outro papel muito importante. Porque a gente tem muito, Marcelo, e aí eu quero até dividir um pouco a sua opinião sobre isso, de achar que a gente sabe o que o nosso cliente quer. E a gente constrói projetos enormes, a gente gasta muita energia, a gente fica horas debruçadas no papel, em que a gente nem pergunta para o nosso colaborador, nem para o nosso cliente, o que realmente ele gostaria de valor. E quando a gente faz aquele projeto enorme, de repente, a gente fica surpreso, a aderência não é boa,
A gente tem uma pesquisa de satisfação não tão boa, bem desafiadoras, como diz a Lisandro, os detratores aumentam, né? Mas por quê? Porque a gente não dividiu muito o que a gente tem feito. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes para que a gente possa, de alguma maneira, começar a falar em hotelaria e facilities. E assim, e como essa área cresceu na área da saúde, né, professor Marcelo? Acho que eh, valia bem, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, que é bem bacana. Muito, cresceu demais. Eu acho que ganha um protagonismo importante, né? Porque o próprio cliente empurrou a hotelaria e a estrutura de facilities por não aceitar pouca coisa, né? Eu acho que independente se é um hospital de ponta, se é um hospital no interior, se é um hospital de operadora, se é um hospital que atende a rede pública, independente, o cliente, conforme sua, como disse a Lisandra também, conforme é subjetivo, né? Conforme a sua expectativa e da satisfação, da percepção, varia muito, mas com certeza a hotelaria em todos os lugares tomou um lugar muito grande e a gente associa tudo isso à qualidade, né? Está diretamente ligado à qualidade do hospital, ligado a controle de infecção, ligado a gerenciamento de leitos. Então, eu acho que acaba ganhando esse reforço. E surgiu, e já emendo minha segunda pergunta, surgiu um monte de aplicativos, de plataformas, vem surgindo, né? Na feira a gente vai poder ver bastante coisa que já tem, já existe, já está operando. Eu sei que vocês aí têm bastante coisa também em teste, em incubadoras aí com startups, fazendo coisas que vão ser utilizadas comercialmente ou que já estão em desenvolvimento. E eu queria perguntar, você acha que isto tem mais a ver um olhar para a eficiência dos serviços, é um olhar bem de redução de custo, eficiência, melhoria de resultado por conta de processo? Temos vários serviços que nos trazem interoperabilidade dessa forma. Ou você vê também aplicação na satisfação do cliente, na facilidade para o cliente em pedir coisas, em reclamar, em satisfazer as suas expectativas, em poder conseguir o resultado do exame, eu conseguir pedir limpeza, manutenção de um item do quarto? Eu sei que existe em todas as áreas, mas a tendência que você enxerga tem sido para qual dos dois lados? Professor Marcelo, primeiro eu acho que a gente, só completando a questão primeira, eu lembro de ler um artigo seu, onde falava assim, olha, a hotelaria, ela vem para apoiar a área assistencial, deixar a área assistencial fazer aquilo que ela tem que fazer, que é ali cuidar, dar aquele todo o tratamento técnico e a toda a parte de facilidade de hotelaria dando apoio para essa área assistencial. Isso se materializou em modelos e modelos, né? Então, eu acho que você foi muito visionário quando eu li isso já há alguns anos e isso está muito atual. E aí, quando eu vejo também as ferramentas de tecnologia que a gente tem testado, eu acho que são dois pontos importantes que a gente tem que pensar. Eu acho que primeiro é entender a satisfação do cliente em relação a isso. A gente fez um mapeamento de jornada, assim como a Lisandra fez é, na Redditor, de mapeamento de jornada. E aí, quando a gente foi falar com os nossos clientes, a gente encontrou quatro, cinco palavras bem bacanas que definem os nossos, vamos fazer o nosso plano diretor de experiência do paciente. O que eles pedem? Clareza, conveniência, personalização, proatividade e autonomia. Olha só o que o nosso cliente fala. E aí, eu tenho estudado muito, falando de customer experience, que existe uma questão assim: todo serviço precisa achar qual é o valor que o nosso cliente vai buscar dentro de uma instituição. Dali, você usar é, as ferramentas necessárias e transformar ou pedir ajuda do digital ou então das plataformas de software para melhorar essa experiência.
tá? Eu vejo muito que tudo aquilo que a gente pode acelerar, agilizar e ser muito friendly, que a gente gosta de falar, isso ajuda, mas não substitui aquele olhar, a tirar dúvida, principalmente dentro de um hospital, de uma clínica, onde ainda a gente tem pessoas que eles querem esse apoio de uma pessoa junto para estar junto desse modelo. E eu acho também que todos os pacientes valorizam muito todas as iniciativas que simplificam o processo, né, professor? Eu acho que o mais difícil é simplificar. A gente fica horas debruçando, complicando processos, e que, na verdade, a gente deveria simplificar. Então, quando a gente testa, por exemplo, a gente tem um projeto bem bacana da parte da hotelaria, em que a gente precisava agilizar o controle de leitos, o giro do leito. Mas a gente tinha todos nós temos aqueles tradicionais folhetos atrás da porta, onde a nossa auxiliar de higiene fazia as anotações, né, do checklist, que horas que ela fez e coisa e tal. E aí, por que não a gente fazer um aplicativo em que agilizasse todo esse processo? Então, o que que a gente montou? E aí eu vou explicar, talvez, como é que a gente pode disseminar essa cultura de fazer experiências. Sentando com um grupo de pessoas, inclusive com os nossos colaboradores, nós chamamos uma empresa terceira que transformou aquele papel num aplicativo. Todos os nossos auxiliares de hotelaria hoje têm um smartphone, um aplicativo, onde, após o término de toda a limpeza, nós temos QR Code em algumas partes do apartamento, onde ele faz a leitura e, caso tenha algum ponto que não está bacana, que é necessário, por exemplo, um reforço da engenharia de infraestrutura, uma torneira quebrada, é, uma janela com a cortina desalinhada, nós já tiramos uma foto, abrimos um chamado para a nossa infraestrutura, e isso automaticamente vai para a lista de prioridades dele. Então, isso é uma maneira de que ela não é aparente para o nosso cliente, mas ela é eficiente e agiliza. E o que, que a gente ganha? Eficiência na troca, no giro do leito, na qualidade de assistência que a gente dá para o nosso cliente. E olha, para os nossos ouvintes, para os nossos colegas que estão ali nos ouvindo, vou dizer assim: é caro? Não é caro o investimento. Sabe o que é que a gente levou mais tempo de construir o processo, né? Mas quando a gente faz, trabalhando em equipe, tendo uma governança que faz e que nos apoiam, nós temos sponsor que diz assim, ok, a ideia é muito bacana, então vamos em frente, tudo isso flui muito bem. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para apoiar, né? Para agilizar, para corrigir e melhorar a experiência que o nosso cliente está aqui agora, de potencializar uma entrega de validade, potencializar a entrega de valor com qualidade e segurança, e inovar produtos, né? Posso dar um outro exemplo simples? Claro, por favor, deve. Eu vou dar outro exemplo simples também da hotelaria. A gente tinha um colaborador, um grupo de colaboradores que tinham o dever e era a responsável em diluir produtos, né? Produtos de limpeza. Então, a gente tinha os galões, né, nas unidades e as pessoas subiam, né? Essa equipe subia e fazia as diluições dos produtos para que os auxiliares de hotelaria pudessem fazer a limpeza dos quartos. Mas isso demandava tempo, demandava, às vezes, a diluição não estava exatamente como deveria de ser, né?
E aí a gestora da área, Iramaia Nunes, pensou junto com o grupo dela, como é que a gente pode melhorar? Olha, isso é inovação, é uma ideia. Como é que a gente pode melhorar esse processo? Sentaram na sala e aí olharam para aquela cafeteira, sabe a cafeteira que tem umas cápsulas assim? Por que não fazer os diluentes em cápsulas, né? E aí o nosso colaborador já leva ele a cápsula com o produto, ele simplesmente abre a cápsula e dilui no galão, pronto. Otimizei recurso humano, otimizei tempo, eu dei uma qualidade melhor e, além de tudo, de uma eficiência operacional muito bacana. Isso está descrito num artigo que foi agora para um congresso sul-americano, que foi divulgado, que, olha, não bastou ter um app ou então ter um software. Simplesmente foram pessoas que quiseram fazer um projeto inovador. Então, eu acho que isso são exemplos que a gente tem todos os dias em que as pessoas têm muito boas ideias. Basta agora o gestor colocá-la em prática, fazer um business case, fazer um canvas, né? Mostrar os indicadores que a gente tem hoje e quais são os prováveis indicadores que a gente terá amanhã, tanto de tempo ou até então ou de orçamentária. Até porque essas empresas que detêm tecnologia e têm pessoas altamente capazes de desenvolver programas, processos, indicadores que nos ajudam demais, né? Eles não sabem o que a gente precisa, né? Igual você disse, que a gente pode não conhecer exatamente o que o cliente paciente, o cliente médico, o cliente acompanhante necessita. Muitas vezes essas empresas podem não sair, então eles criam coisas às vezes que não interessam nem um pouco e coisas mais simples podem interessar mais e cabe a gente, né, falar para eles o que que precisa. Naquela época que você falou que eu, né, escrevia sobre a importância da Faz quanto enfermagem, tempo, professor? faz uns 20 anos, 20 anos. mas veja, a gente via algo como em muitos hospitais que não tinham nada de hotelaria, nem conhecia o serviço, assim, formalmente falando, algo como 30, 40% do tempo da enfermagem, da Sim, assistência, era com hotelaria. A gente botou gente, consultores, medindo nos postos, botou um em cada posto e cada serviço a gente media o tempo, né? Então, no final da conta, era 30, 40% do tempo da enfermagem cuidando de um monte de demandas e que quem poderia estar desenvolvendo a hotelaria de uma forma muito mais assertiva e devolvendo horas para a enfermagem no que se refere às atividades da assistência. E eu vejo da mesma maneira hoje a tecnologia para a hotelaria e para os serviços de facilities, né? A telemetria para manutenção predial, poder detectar um vazamento em tempo real, em algum que ele descobriria no final do mês quando viesse a conta de água estourada, né? Ele consegue descobrir isso em tempo real, no horário que aconteceu, em que unidade, em que área, da mesma forma com coisas que respingam na experiência do cliente. Então, eu acho que o futuro, se a gente é que a gente pode falar do futuro, né? O futuro a Deus pertence, mas assim, para onde estamos caminhando? Você acha que então, a tecnologia, que poderia associar ela como algo que vem para ajudar a humanização, porque afinal de contas ele vai tirar o tempo de coisas burocráticas, de coisas que não eram necessárias para o colaborador desenvolver, como essa preenchimento daquele quadro de acrílico atrás da parede e poder fazer isso num QR Code, numa plataforma mais rápida, tirar foto e dar baixa do serviço de manutenção, por exemplo, ou de higiene, porque muitos associam a tecnologia ao vilão da humanização, como assim, não, a tecnologia vai afastar. Na verdade, o que a gente está discutindo aqui é que, se bem utilizada, obviamente, ele pode, igual a gente devolveu horas para assistência com uma hotelaria, né, de ponta, isso. a gente pode devolver horas para a hotelaria, fazer gestão de verdade do que precisa e deixar as atividades que são robóticas para robôs. Isso. Como que você vê esse futuro? E o ano passado, a gente fez até um trabalho, né, doutor Marcelo, professor Marcelo, ano passado, junto com uma empresa de automação de quarto.
E a gente fez alguns testes de 30 dias e foi incrível. Quando a gente vê, por exemplo, chamada do paciente no quarto, quase 60% não é chamada para assistência. É para copa, é para enxoval, é para limpeza, para ajeitar uma televisão, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela vai servir para esse tipo de atendimento. Outro ponto, eu acho que é muito importante de a gente falar, que tem a questão do esforço. A gente tem estudado muito a questão do esforço, o quanto o nosso cliente se esforça para interagir com a gente, né? E eu acho que a tecnologia, ela ajuda nessa questão do esforço. Talvez existe processos dentro de qualquer mercado, e aí eu vou sair da hoteleira, vou falar da área assistencial, vou falar do e-commerce, assim, qualquer processo em que eu consiga diminuir o esforço que o cliente tem com a empresa, isso já é um ganho. Ela, então, por exemplo, quando eu coloco o aplicativo e eu de chamada de enfermagem, e eu vejo que 60% não é da enfermagem, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando a enfermagem fazer o que ela tem que fazer, cuidar de paciente. Então, ela tem mais tempo de ficar à beira-leito. Então, a tecnologia, ela não está afastando, muito pelo contrário, ela está otimizando o tempo para que as pessoas façam, os profissionais façam aquilo que realmente eles precisam fazer, né? Agora, aí eu entendo o ponto assim, se a gente tiver uma tecnologia que eu levo muito mais tempo para colocar lá no sistema, né, de fazer vários cliques, ou então ela não funciona, aí a gente tem um problema. Aí realmente a gente não está personalizando. E aí, quando eu falei para vocês que na pesquisa que a gente fez com o nosso mapeamento, que o paciente pede personalização, eu acho que a tecnologia é um bom guardador de informação, né? Então, por exemplo, se a gente tem um CRM, por exemplo, em que eu tenho tudo armazenado do jeito que o professor Marcelo gosta de ser atendido, quais são as medicações que ele usa e que ele não gosta, o tipo de travesseiro, que horas que ele gosta que entre no quarto, dentro das proporções de qualidade e segurança assistencial, isso faz toda a diferença. Ela muda totalmente a experiência do nosso cliente. Porque aí sim ele fala: nossa, eu estou experimentando uma experiência e eu estou sendo visto como uma pessoa única dentro do hospital. Porque ela sabe tudo de mim, né? Veja isso, imagine se a assistência souber, se o concierge souber, se a copeira souber, se o auxiliar de hotelaria souber, a gente faz uma experiência bacana, né? Então, eu acho que a soma da tecnologia, ela vem a agregar, mas de maneira muito bem estudada, muito bem pautada, com indicadores sendo monitorados, como a Lisandra falou, constantemente. A melhoria contínua, ela precisa ser feita a cada momento. A gente sempre tem o costume, não, para tudo porque um paciente reclamou. Não é assim que a gente faz? Não, não deu certo porque um paciente reclamou. Não, gente, vamos lá, vamos pegar essa reclamação, vamos desdobrá-la, vamos continuando e conforme a gente vai conhecendo como nosso cliente, vamos fazendo as adaptações, fazendo as melhorias necessárias, mas sem perder o fio da meada, porque senão, para voltar tudo de novo é muito complicado, né? A gente vê muito quando o paciente, a gente trabalha com faixa etárias muito diferentes de pessoas. Ainda a gente tem dentro dos hospitais clientes muito idosos que às vezes não gostam muito dessa tecnologia. E aí, olha só que bacana, eu sempre falo com o meu time assim: use a tecnologia a favor de otimizar tempo e ficar mais tempo para aqueles que querem vocês do seu lado, né? Acho que isso é importante de a gente pensar
E aí, ligada a isso, e a gente começa, aí quando todo mundo fala muito de experiência, mas por que o mercado hoje está falando tanto de experiência, né, professor Marcelo? E todos que estão me ouvindo. Nossa, a experiência numa concessionária, uma experiência num shopping, numa loja, num e-commerce. Por que a experiência? Porque todo mundo quer entender como é que a gente quer ser atendido, fazer aquela conexão emocional. O que liga uma pessoa em relações? Conexões emocionais, memórias afetivas que fazem com que aquela lembrança se torne positiva. E por que a gente não pode transformar isso dentro do hospital, mesmo no momento difícil do nosso cliente? Né? Perfeito, perfeito. Nessa mesma pesquisa, naquela época, a gente chegou a levantar que a hotelaria assumindo o seu papel de direito e deixando a enfermagem ficar no beira-leito, a gente conseguia movimentar indicadores de úlcera de pressão, infecção do trato urinário relacionada à sondagem vesical de demora, queda de paciente, erro de medicação e tantos outros que são indicadores mega importantes para a área assistencial e que tinham tendência de melhora por conta da participação da hotelaria nesses serviços. Eu acho que é justamente isso que a gente tem que fazer hoje, alocar no cálculo da vantagem, quando eu apresento para o meu diretor, para o meu superintendente, um Isso. projeto, ele olha para o investimento e pode falar como que eu amortizo esse investimento, quanto tempo leva, quanto vai custar, quanto custa hoje. Muitas vezes o quanto custa hoje não avalia ou não mensura desperdício de recursos humanos, desperdício de tempo e uma série de insatisfações que não são medidas. É isso. Porque a gente sempre foi dito que a gente é despesa. E, na verdade, eu não concordo. A gente não é despesa. A gente é um investimento. Hoje eu vejo no hospital que a área assistencial sem um hoteleiro do lado, ela fica, ela pede. É incrível, né? A gente às vezes, há anos eu sou enfermeira de formação e eu lembro vamos ser bem sinceras, eu sou muito transparente, né? Porque a recepção demora, porque a limpeza está demorando o quarto, né? Assim, e de colocar um profissional hoteleiro dentro de uma unidade de internação foi um esforço muito grande, mas que hoje a empresa vê que foi um ganho muito grande, foi um investimento de pessoas muito bem colocado, e isso é reconhecido. Eu vejo no mercado da saúde, todos os hospitais têm um concierge, sempre tem um hoteleiro. Veja a Lisandra contando, né, toda a trajetória dela e todo o trabalho. E eu vejo esse hoteleiro muito mais munido de evidências. Não é só, faz uma boa experiência, porque leva o paciente até ao restaurante, ou então está conversando. Não, a gente tem indicadores de eficiência, o quanto que esse estar do lado e esse profissional, esse investimento, quanto de ganho eu tenho. Porque eu trago com ele uma família, né? E aí, professor, e eu acho que a gente também tem que abordar o acompanhante, né? O acompanhante, ele é o gestor do cuidado. Os nossos pacientes muitas vezes estão acamados, eles estão preocupados com a sua saúde. Quem está ali do lado, que vê todo o processo que o paciente está sendo submetido, que ele que é o nosso grande é, detrator ou o nosso grande aliado, porque é ele que fica ali olhando o que está acontecendo. É ele que chama a campainha, é ele que conversa com o paciente. Então, veja, é todo um ecossistema que hoje a gente fala da saúde que está conectado em todas as instâncias, na experiência, nas pessoas, na tecnologia, na capacitação, em processos bem feitos e definidos, né? Eu vejo muito, eu assisti um vídeo
em que, como é que eu não vou citar porque eu não vou saber falar, mas o escritor dizia assim que parecia um elefante e que tinha quatro pessoas que cuidavam partes do elefante, um da orelha, um da tromba, um das patas e outro da parte O traseira do rabo. elefante. É o Isso. rabo. Já leu essa história? E aí Sim, cada É o Gary Hamel, do Elephant in the Dark, o nome isso. dessa história. E eu acho que é É muito bárbaro. bacana. O que você acha, né? Porque eu gosto, quando eu li, eu fiquei pensando, porque quando a gente hoje está nas nossas áreas, parece que a gente é assim. A gente é quadradinhos e olha somente aquela área. E a gente não consegue ver todo o processo como um todo. E a gente vê partes, e aí a gente fica olhando, 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 e às vezes a gente se perde na questão de dar uma melhor experiência, de interagir e trabalhar em equipe, né? Se você É, quiser falar essa o história, que eu achei pegou muito. na tromba falava. Eles foram depois para uma sala discutir como era o elefante. O que pegou na tromba falou: olha, parece uma jiboia. É um É, bicho que parece uma jiboia. O outro falou: não, parece uma coluna. O que pegou a perna. O que pegou a orelha falou: não, mas parece uma folha de bananeira. E o que pegou o rabo falou: não, parece um chicote, é um negócio fininho. E aí, justamente a discussão é quem conhece qual deles, qual dos quatro conhece o elefante, né? Todos conhecem uma parte, mas ninguém conhece o elefante como um todo. E de verdade, a hotelaria e toda a área de facilities, ela é transversal. Então, a isso, higiene higieniza o hospital inteiro. A alimentação do paciente, a alimentação do médico no conforto, a alimentação do acompanhante e dos funcionários acontece transversalmente. A coleta de resíduo, todo mundo gera resíduo. A gente tem que coletar do hospital inteiro. Então, a hotelaria como um todo, a manutenção, mesma coisa, né? A gente olha para o elefante como um todo. Então, mesmo que alguém seja do CME, do pronto-socorro, do centro cirúrgico, do laboratório, da anatomia patológica, e que viva aquela realidade do elefante, nós temos que entender muito bem do funcionamento, porque o alinhamento de processos muitas vezes vai fazer diferença. Que horas tem que chegar a roupa? Que horas eu tenho que coletar o lixo? Que horas que o cliente exige ou precisa daquele processo? E isso faz toda a diferença. Eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito com isso. E o sim. cliente, como você mesma falou, né? O cliente é multicanal. Então, quando ele não está doente, ele está fora do muro do hospital, ele já paga a conta no celular, ele faz compra na Sim, jornada digital, ele compra eletrodoméstico pelo celular, o ele app, compra uma viagem, ele faz, tem aula, tem curso, faz pós-graduação online, ele não precisa obrigatoriamente. Claro, isso moldou. Claro que a pandemia, essa época de quarentena, moldou o consumidor. Acho que iria acontecer de qualquer forma, não com a necessidade que houve das coisas evoluírem por esta ordem, mas ele moldou. Então o cara vai para o hospital porque ele está doente, ele não pode entrar no túnel do tempo e voltar 20, 30 anos na história. Né? Ele continua querendo ver o Netflix da série favorita que ele parou de assistir, ele tem direito de assistir na televisão do hospital e não o pequeno pacote de 3, 4 canais que o hospital colocou à disposição. Ele quer fazer uso de comer aquilo que ele gosta e não comer aquilo que está previsto para a dieta dele e tantas outras oportunidades que a hotelaria tem. Então, acho que é por isso que a gente fala tanto de experiência, né? Para poder isso, atender. Mas com o cliente multicanal, a gente tem inúmeras oportunidades, porque a própria jornada digital, para ele chegar no hospital, vai mudar e vem mudando a cada dia. Né? Então, ele começa, vai para o pronto-socorro, ele entra no site do Sírio-Libanês, ele sabe o tempo que é o atendimento na média, neste momento, né? Ortopedia, X minutos, ele pode saber, esse é o melhor momento de eu ir. Quando ele chega lá, ele já começou um relacionamento. E quando a gente fala de sim. customer experience, né? É justamente isso, é do contato com a marca ao desfecho e pós-venda, né? Muito depois que ele sai do hospital, ele continua vivendo essa marca. E eu queria te perguntar como que você faz hoje. Estamos num momento que a gente tem idosos que podem não se relacionar e tem gente com 40, com 50, com 60 anos de idade que vai muito bem de consumo digital. E a gente tem gente chegando de nativos digitais, como nossos filhos, pessoas aí da geração Z,
da próprio Millennials que já estão, né, mega acostumados, vão se decepcionar se tiverem que esperar por algo, tiverem que não puderem falar o que pensam, não puderem né, serem ouvidos de uma maneira simples que haja uma alternativa. Como lidar neste momento com esses diversos públicos, o multicanal e ainda o analógico que a gente tem no momento, né, essas gerações, tanto no trabalho, porque também tem auxiliar de higiene que vai estar tranquilo em fazer uma leitura de QR Code e anotar que terminou a higiene terminal, mas você tem também uma pessoa que pode ter alguma dificuldade por conta de proficiência tecnológica, por conta de dificuldade de compreensão. Como que você lida com esses vários perfis? Esse é um grande desafio. E como a gente está, eu vou dar uma experiência, um relato que a gente agora está mudando, por exemplo, a plataforma da nossa central de atendimento, né? Tentando colocar uma plataforma mais robusta para que a gente possa realmente oferecer canais, diversos canais e de interação com o cliente, pensando nesses públicos que você citou. O mais difícil, né, mesmo para aqueles que gostam do digital, da agilidade, é de como engajá-lo naquele aplicativo. Porque como processos, eu vou falar, por exemplo, de um agendamento de exames. Parece simples, mas não é tão simples. Não é tão simples, lógico, devido às proporções, do que fazer uma compra no e-commerce. Ali, por exemplo, quando eu vou fazer um exame de tomografia, especificamente, às vezes eu preciso ter alguns detalhes, né, da saúde do cliente para que eu coloque no melhor aparelho para ele ter o melhor resultado. Então, às vezes, essa é a dificuldade de como a multicanalidade vai conseguir dar qualidade, segurança, acessibilidade, ser friendly, ser ágil, ser personalizado, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer a mil mãos, fazer testes, né? Perguntar para o nosso cliente, testa a pergunta, aperfeiçoa, para que a gente possa. Outro ponto, professor, que a gente está trabalhando muito, que eu acho que é uma boa dica, é a questão da comunicação. Quando a gente coloca uma plataforma de multicanalidade, parece que está tudo certo, né? Então, a gente coloca um chat, a gente coloca um e-mail, nós colocamos um WhatsApp, aí tem o site do hospital, tem um bot, mas todo mundo fala do mesmo jeito? Tem o perfil, tem o jeito de ser da sua empresa? Ou a gente tem um bot que fala de um jeito, a gente tem um WhatsApp que é meio frio, né? Só pergunta, digite 1, 2, 3. Será que não tem um jeito de ele virar com o nosso propósito, né? De ser, né? O nosso DNA de empresa? O site do hospital, será que é só uma página em que eu vou clicando ou eu tenho jeitos de dizer para o meu cliente como é que eu trato ele dentro do hospital, né? Então, eu acho que a forma de comunicação que hoje a gente usa com a tecnologia também tem que ser repensada. A mensageria que a gente fala, ter um bom marketing que possa unir. Eu vejo, às vezes, assim, aqueles bonequinhos, né? Como é que a gente são os. Como fala, professor? Me ajuda. Os bonequinhos que falam, interagem com a gente nos e-commerce, né? Né? Avatares? Os avatares, né? Como é que o avatar vai dizer qual é a cultura do nosso cliente, para o nosso cliente da nossa empresa, né? Sem ser aquela coisa. Como Respeitando é que as diferenças entre elas, inclusive, né? As entre empresas entre elas isso. E aí, assim, lógico, agora a gente está lá no chat GPT, né? Que talvez ele vai se adaptando. Mas será que até quanto que a gente pode chegar até ele?
né? Então, eu acho que são formas que a gente vai ter que repensar a tecnologia, não dá para desacelerar, não tem como, porque o mercado está muito aquecido, a gente vê como as áreas, principalmente, eu via, você vê também que há 10 anos atrás, talvez a gente não tinha metade da tecnologia, que eu digo assim, de processo dentro de um hospital, de um complexo hospitalar diferente de uma indústria, diferente de qualquer outro mercado que não era da saúde. E agora, nos últimos anos, principalmente agora, o investimento está sendo muito grande. E cada dia está acontecendo algo diferente, né? Que se a gente parar agora, fica muito difícil. Mas a questão da comunicação, da informação, é, até de um preparo. Eu tive a experiência de ouvir alguns pacientes que falam de um preparo de um determinado exame complexo. Gente, eu não entendo nada do que vocês estão falando, né? Como é que eu coloco essa linguagem de qualquer maneira, da forma que for eu comunicar? Por WhatsApp, por chatbot, por chat GPT, por, por WhatsApp. Como é que eu faço essa comunicação ser fácil, simples, ágil, personalizada, de qualidade e segurança? Né? E a gente Acho que nunca teve na história da, desculpa, a gente nunca teve na história da não humanidade uma a gente poder olhar para uma tela em tempo real, eu olhar para o número e falar, olha, para de fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, você agora, esse tempo afetou a meta, está fora da meta. Desloca um funcionário do lado A, vai para o lado, vai para o bloco B. E começar a tomar, o gestor tomar decisão. A gente vai ter, inclusive, no Congresso, uma mesa de command center, que é também bacana. uma tendência que os hospitais estão tendo de olhar corporativamente para vários hospitais que controla, ou para um próprio hospital e que controla o tempos de vários indicadores em tempo real. Então, quanto tempo eu levo para chegar na manutenção, quanto tempo eu levo para executá-la, quanto tempo eu levo para resolutividade, quanto tempo eu levo para atender o cliente, para limpar um quarto, para entregar roupa, para coletar lixo e tantas coisas. Isso em tempo real é algo que começa talvez a descolar do modelo analógico e ter uma gestão usando toda essa tecnologia a favor, que indiretamente, mesmo que o cliente nem veja, indiretamente o ajuda, porque vai refletir no tempo de espera, vai refletir na satisfação lá na Perfeito, ponta. E minha última perfeito. pergunta, está terminando o nosso tempo e eu queria, não quero terminar sem te fazer essa pergunta. Nós temos várias pessoas nos assistindo nesse momento e tem pessoas de hospitais, às vezes, que é um hospital ainda bastante analógico, que ainda não tem toda a tecnologia, tem um sistema de gestão por trás, mas ainda não chegou nesse nível de ter tanto. Né? O Brasil é muito grande, a gente tem muitas realidades. Que orientação, que dica que você poderia dar para esse gestor poder sair dali? Porque às vezes ele vai lá, leva para a TI pode falar: não, mas isso aqui, a nossa infraestrutura não permite esse tipo de coisa, isso aqui não está integrado com o sistema operacional, não vai dar certo. E aí ele pode ouvir muitos nãos e facilmente desistir. Como que você, que dica você poderia dar para essa pessoa que tem interesse de estar à frente, de fazer coisas diferentes, de ser protagonista também nesse sentido, para melhorar a experiência do cliente no que se refere à hotelaria e facilities hospitalar? Primeira coisa, não fica desesperado. Tudo tem um jeito. Não desespere. Segundo, persistência e evidência. Eu acho que quando a gente tem evidências, a gente consegue ir para um gestor, para uma diretoria e convencer os ganhos que a gente tem com determinado projeto. Então, por exemplo, a questão da cápsula que eu comentei não precisou de um tanto investimento. Um parceiro com uma boa conversa que quis investir no produto e que me trouxe um ganho operacional muito grande. Então, eu acho que a persistência, com muito indicador e evidência no ganho de eficiência, é muito importante. Eu acho que isso é um papel importantíssimo da hotelaria, de agora, como mais do que nunca, trazer indicadores e trazer projetos, business case bem construídos, para que fique documentado que existe maneiras de fazer melhor e que a gente vai
melhorará, inclusive, a performance financeira, qualidade, segurança do nosso cliente final, né? E do nosso colaborador, que é muito importante, que eu acho que mais de qualquer coisa, a gente precisa olhar para o nosso colaborador, que realmente entrega o valor. Então, quando a gente fala e a gente mostra que o colaborador está aderente àquele projeto, junto com tudo aquilo que a Lisandra falou na primeira parte que eu estava ouvindo, unindo isso, eu acho que não tem um gestor hoje, ou um administrador, que não vai, pelo menos, investir em partes de projeto. E vou dizer, estou numa instituição em que muitos dos nossos projetos foram feitos em pequenas escalas, passo a passo, até ele se tornar um projeto grande. Então, eu digo, persistência, não fica desesperado, que tudo vai dar certo. Excelente, muito bom, Marina. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas a conversa daria para ficar horas conversando, né? Uma conversa tão importante, tão bacana de ouvir o resultado do teu trabalho. Sei que também você tem um desafio enorme, né, no Sírio, pela reputação que tem, pela complexidade do próprio prédio, pela exigência do próprio cliente, né? E entregam tanto e fazem tão bem, né? Então, parabéns a toda a equipe. Obrigado novamente por ter estado com a gente nesse bate-papo. E já chamo a Amanda também para que, em nome da Informa e da Feira Hospitalar, possa te também agradecer ter estado aqui conosco nessa tarde, né, nesse pequeno espaço de tempo que pôde esclarecer e trazer várias ideias. Não sei se vai ter pergunta, se tem alguém que quer falar alguma coisa. Amanda, está por aí? Sim, estou. Muito obrigada, Marina. Foi ótimo. Obrigada a você também, Boeger. Acho que foi um bate-papo bastante relevante. Foi de uma maneira bem leve, né? Passou rapidinho. A gente sabe que é um tema que rende bastante. Te agradeço, Marina, novamente pela participação. Boeger, agora a gente vai ter um break rapidinho, tá? De alguns minutinhos para a gente tomar uma água, dar uma respirada e para a gente retornar aqui para o painel de debates, que é a última sessão do dia. Só queria deixar registrado aqui que todos os conteúdos que vocês estão assistindo vão ficar disponíveis no Hospitalar Hub, né? Que é essa plataforma onde vocês estão assistindo, vão estar como um conteúdo on demand, né? Caso vocês queiram revisitar depois ou tenham perdido alguma parte, vocês vão poder acessar e também compartilhar, se vocês quiserem. Então, a gente vai para um break agora rapidinho e daqui a alguns minutinhos a gente retorna, tá bom? Rapidinho, aguardo vocês.